Eu sou a pastora Emi, né, do Ministério Mevan, de Madrid. Estamos ali juntamente com meu esposo, o pastor Marciano, já há 5 anos. E o Senhor tem nos dado graça e nos dado sabedoria para estar levando essa obra ali, né? Só pela misericórdia dele, né? E também pela graça, né? Porque nós não podemos viver só de misericórdia, nós também temos que viver da graça do Senhor, né? E à medida que o Senhor vem nos falando, nós vamos sendo obedientes. Amém? Eu quero pedir para vocês abrir vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, no verso 8. Amém? Quem não tem, já aproveita para perguntar para a amiga que está do lado, assim, prazer, eu sou fulanita de tal. Você pode me dar uma carona com a sua Bíblia aí para mim também ler junto com você? E aí, se você vê que a do lado não tem, a do outro lado não tem, aí você olha para da frente, se ela tem, ou a de trás se tem, tá bom? Para a gente poder acompanhar. Amém? Eu acho que eu vou ter que abrir uma Bíblia em português, que a minha não está. Vou tentar traduzir. Disse assim a palavra do Senhor. Amém? Tinha um rei da Síria, 2 de Reis, capítulo 6, verso 8. 6, 8. Amém? Vou ler, tá? Tinha um rei da Síria, guerra contra Israel. E consultando com seus servos, disse: em tal lugar estará o meu campamento. E o varão de Deus enviou a dizer ao rei de Israel: olha, que não passe para aquele lugar, porque os sírios vão para lá. Então o rei de Israel enviou aquele lugar que o varão de Deus havia dito. Eu estou traduzindo aqui a minha espanhol. Havia dito. E assim fez e outra vez com o fim de cuidar-se. E o coração do rei da Síria se turbou por isso. E chamando a seu servo, disse: não me declareis vós outros, quem de vós outros é que está dizendo ao rei de Israel? Então, um dos servos disse: não, rei, senhor meu, senão que o profeta Eliseu está em Israel. Ele declara ao rei de Israel as palavras que tu fala em tua câmara mais secreta. E disse: ide e olhai aonde ele está, para que envie a prendê-lo. E foi dito: e aqui que ele está em Dotã. Então enviou o rei para lá gente de cavalos, carros, um grande exército, nos quais foram de noite, sitiando a cidade. E se levantou de manhã e saiu aquele que serviu o varão de Deus. E aqui o exército que tinha sitiado a cidade com gente de cavalo e carros. Então seu criado disse: ai, senhor meu, que faremos? E ele disse: não tenhas medo, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Outra glória, aleluia. Vocês deveriam dizer um glória, só de ler isso, aleluia. E orou Eliseu e disse: te rogo, ó Jeová, que abra os olhos para que ele veja. E então Jeová abriu os olhos do criado e olhou e viu que do monte estava cheio de gente de cavalo e de carro de fogo ao redor de Eliseu. E logo que os sírios desceram, ele orou, e Eliseu a Jeová e disse: te rogo que fira com cegueira esta gente. E feriu-as com cegueira, conforme a petição de Eliseu. Depois lhe disse Eliseu: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, e eu guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E quando chegaram a Samaria, disse Eliseu: Jeová abre os olhos de esse, para que eles vejam. E Jeová abriu seus olhos, e eles viram, e se acharam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os havia visto, disse a Eliseu: os matarei, pai meu? E ele disse: não matarás. Matarias tu a luz que tomasse cativo com espada e com arco? Põe diante deles
pão e água, para que comam e bebam e volte aos seus senhores. Então se preparou uma grande comida, e quando havia comido e bebido, os enviou, e eles voltaram aos seus senhores. E nunca mais vieram bandas armadas de Síria na terra de Israel. Aleluias! Irmãos, o rei da Síria, como nós lemos nessa história, ele tinha guerra contra Israel. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. O Israel aqui na Bíblia hoje está representando eu e está representando você. E existem sírios que têm guerra contra nós. Existem muitos sírios que têm guerras contra nós, que às vezes nós associamos a pessoas, mas nem sempre são pessoas. Às vezes são nossos falhos mesmos, que são esses próprios sírios. Às vezes são nossas próprias decisões erradas, que são esses próprios sírios. Mas nesse texto, os sírios, eles tinham guerra. E o que eles faziam? Todas as vezes que eles tentavam pegar o povo de Israel, tinha um profeta na cidade, Eliseu. E aí Eliseu ia até o rei e falava assim: rei, olha só, está planejando uma guerra contra nós. Então o rei ia e se armava, e eles não conseguiam vencer Israel. Quando você está em Cristo, todas as vezes que os sírios tentam guerra contra a sua vida, o Espírito Santo, ele fala ao teu espírito, e então você tem condições e fortaleza para lutar contra isso, e isso não te atingir. Pero é necessário você estar em Cristo. Então o que aconteceu? O rei ficou tão desesperado da Síria que ele disse assim: não, algo está acontecendo. Algo está passando. Alguém está sendo informante aqui no nosso meio. Então esse rei foi e falou: o que está acontecendo? Reuniu todos os seus soldados, o que está acontecendo? E aí teve um que falou: não está acontecendo nada. Aqui não tem nenhum traidor. É o seguinte, rei, é que o profeta Eliseu, ele está na cidade. E aí então ele revela o mais profundo que está na cama quando você dorme. O Espírito Santo, ele conhece a mente de Deus, e ele esquadrinha o coração, e ele sonda, ele esquadrinha a mente, ele sonda os corações, ele sabe tudo. Às vezes você diz: mas como que está sabendo disso? Né? Como pode ser? Às vezes você chega num lugar e o Senhor usa uma pessoa, um profeta de Deus para falar algo na tua vida. Como que é isso? É o Espírito Santo, é o profeta de Deus. E aí o rei falou: ele está revelando as coisas, então tá bom, eu vou contra ele. E aí ele armou uma cilada para ir contra o profeta. E aí quando ele armou essa cilada para ir contra o profeta ele tinha um servo. Nós também temos um servo. Nossa mente é o nosso servo. O servo que diz assim: olha aí, o servo chegou todo desesperado para o profeta e disse assim: profeta, Eliseu, olha aí, eles estão vindo contra nós, E aí, Eliseu então começa a orar. Nossa mente é o nosso servo. Nossa mente diz: não vai dar certo. Nossa mente começa a ver com os olhos carnais as coisas. Nossa mente começa a ver: não, eu não tenho possibilidade nenhuma. Mas aí Eliseu orou. Por isso que você precisa estar na casa do Senhor. Por isso que você precisa congregar. Porque quando você está na casa do Senhor e quando você está congregando, você está forte, o teu espírito está sendo alimentado e você está forte. Então, se você está forte, o teu espírito, ele pode dizer a esse servo que... Como disse Eliseu a esse servo, orou ao Senhor e disse: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que maior é os que estão conosco do que os que estão contra nós. Sabe por que muitas vezes nós passamos por momentos, como as doutoras estavam ensinando, de depressão, de ansiedade, de depressão severa? Porque nós não estamos no Senhor Jesus. Então o nosso espírito está muito fraco. E pelo fato do nosso espírito estar muito fraco, muito débil, então um servo nosso está comandando a nós, que é a nossa mente.
Mas quando o nosso espírito está forte, a gente tem visão e a gente começa a ver que maior é o que está conosco, que é Jesus, do que o que está contra nós. Muito maior é. E então o que aconteceu? Eliseu orou. E aí o servo viu. Aí a nossa mente vai começar a ver. Que disse Romanos 2, renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis com esse século, mas renovar o vosso entendimento. Está dizendo assim, você precisa renovar sua mente. Você precisa entender as coisas celestiais. Mas para você entender as coisas celestiais, você precisa estar forte espiritualmente. E aí o que acontece? Oh Deus, vai dar tempo, né? Vai. E aí o que acontece? Esse servo, ele ora e o servo vê. E de repente, vem os sírios. E então, Eliseu ora uma segunda vez. Eliseu traz cegueira para os sírios. E Eliseu começa a direcionar os sírios. Escuta, a Bíblia disse assim em Tiago, que é impossível que o homem não se ofenda. É impossível que qualquer que seja o homem não se ofenda. Todos nós nos ofendemos, ou por palavras, ou por ações. Isso é o que diz a Bíblia. Então, Eliseu ora para quê? Para que traga cegueira e para que ele possa direcionar esses sírios. Durante muitos anos, eu não sei quanto tempo, eu direcionei uma pessoa que me fez muito mal na minha infância. Eu direcionei essa pessoa, porque todos os dias da minha vida eu dizia, eu perdoo. Eu perdoo. Porque eu colocava Jesus no centro da minha vida, eu me posicionava e eu dizia, não, Senhor, o Senhor é comigo, maior é o que está contra mim. E durante muitos anos da minha vida, eu não sei quanto tempo, todos os dias eu orava e dizia, eu perdoo fulano. Mas eu não tinha perdoado. Porque uma coisa é você dizer e outra coisa é você ter perdoado essa pessoa. É totalmente diferente. Porque perdão, a palavra já fala, perdão é perder. Quando alguém te deve algum dinheiro, por exemplo, 100 libras, e você perdoa essas 100 libras, você perdeu as 100 libras. Então, todas as vezes que nós perdoamos, nós perdemos algo. Então, todos os dias eu orava, eu perdoo, mas eu nunca perdia. Porque eu sempre estava com ressentimento e com tristeza dentro de mim. Quando as pessoas diziam, eu dizia, não, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas eu não quero nem ouvir falar do nome dela. Né? Eu não tenho nada contra fulano, mas eu não quero nem saber se ele está vivo, se ele está morto, se ele está bem ou se ele não está bem. Eu não tenho nada contra. Não, eu já estou em Jesus, eu já perdoei, eu já fiz a oração, mas eu não quero saber. Então, eu direcionei essa pessoa. Espiritualmente eu fui direcionando. E a Bíblia diz que Eliseu, o seu espírito, você precisa confessar com a sua boca e o seu espírito ser forte e levar essa pessoa até Samaria. Porque Eliseu, ele orou e deu cegueira para ele conduziu essa pessoa, os sírios, até Samaria. E aí quando ele chegou em Samaria, no meio, aí eles passaram a ver, os sírios passaram a ver. Escuta, quando essa pessoa chegar em Samaria, vai te acontecer isso. Pode que te aconteça isso. Quando ele chegou em Samaria, que eles chegaram diante do rei, aí o rei pergunta, e agora, o que eu faço? Né? O Israel pergunta aqui, os reis e sacerdotes perguntam, o que eu faço? Eu mato? O rei perguntou, e aí, Eliseu, eu mato ele? O que eu faço com ele? Eu o mato? E aí ele disse, não. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar pão e água para eles. Você vai preparar uma mesa para ele e você vai dar pão e água. Escuta, você precisa dar pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Você precisa da pão, você precisa da água. Jesus disse que se nós tomarmos dele, nós nunca mais ia ter sede, que de nós ia jorrar uma fonte para a vida eterna. Jesus, quando ele morreu, ele deu o pão simbologicamente, que era o corpo dele, em sinal de perdão para Judas. Oh Deus, obrigado por isso. Jesus, ele deu o pão para Judas. Ele partiu o pão e ele deu aqui, Judas. Eu sei que você está com a moeda no bolso, que você já me traiu, porque eu sei, mas eu estou te dando o pão. E aí na cruz do Calvário, a lança foi traspassada e saiu água de dentro dele. E ele disse assim: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele estava representando simbologicamente o pão e a água que nós temos que dar para os nossos inimigos. Mas nós simplesmente queremos dizer todos os dias: eu o perdoo. Mas nós não queremos preparar uma mesa e dar Jesus para os nossos adversários. Nós não queremos dar Jesus para as pessoas que nos feriram. Nós não queremos dar Jesus para as pessoas que nos ofenderam. Nós não queremos dar Jesus. E você está fazendo algo muito ruim para você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eles prepararam a mesa e eles deram pão e água para eles, sabe o que aconteceu? Eles nunca mais voltaram a ter guerra contra Israel. Sabe por que às vezes você passa por um processo e aquele processo se termina e logo vem um novo processo parecido, não igual, mas como se fosse um novo ciclo da mesma coisa? É porque você precisa entender que você precisa preparar uma mesa e você precisa dar Jesus para essa pessoa. Sabe como que eu dou Jesus? Quando realmente eu chego até Samaria, como eu fiz com essa pessoa. Eu cheguei até Samaria e mesmo com meu coração doído, eu estive em contato com essa pessoa. Eu conversei com essa pessoa. Eu tive conversações com essa pessoa. E então, hoje eu falo do nome dessa pessoa. Hoje eu sou amiga dessa pessoa. Hoje eu tenho comunhão com essa pessoa. Mas porque eu entendi que eu tinha que dar Jesus. Você precisa levar os sírios até o meio de Samaria. E quando você chegar lá, você não mata ele. Dá Jesus para ele. Dá Jesus para essa pessoa que falou mal de você. Dá Jesus para essa congregação ou para esse ministério que te feriu. Não sei por que eu estou dizendo isso. Dá Jesus. Ore por essa pessoa. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Dá Jesus. Faça o bem. Às vezes você diz: mas para que eu vou fazer? Não merece, não vale a pena. Não é pelo que a pessoa merece, é por você. É por você mesmo. É você que necessita disso, não é a pessoa. Você mesmo necessita fazer o bem. Às vezes você diz: mas eu vou dar uma esmola para a pessoa que está me pedindo. A pessoa vai beber, vai fazer qualquer coisa. É por você, porque quando você dá, a Bíblia diz que quando nós damos, nós recebemos do Senhor. Porque o Senhor, Ele não é deudor de ninguém. É por nós mesmos. Nós temos que parar de sermos tão racional e egoísta com determinadas situações. Sabe quando você vai ser curado? Quando você está espiritualmente centrado em Deus, em Jesus. E aí, o seu servo, a sua mente, ela vai ver nos altos os anjos peleando por ti. Ela vai ver nos altos todo o mundo espiritual lutando e guerreando por ti. Quando você estiver espiritualmente firme, a Bíblia disse assim, estou terminando. Quando Balaão ele ora porque ele tenta tantas vezes encontra. Então ele faz uma oração muito bonita, tá? Depois vocês leem, tá no livro de Números, creio que 23. E aí tem uma parte que eu gosto muito, que ele começa a falar sobre as bênçãos do Senhor que está sobre Israel e tudo e tal. E de repente ele fala assim: e você vai ter força de um búfalo, de um boi selvagem. E aí eu falei: Senhor, eu vou ter uma força de um boi selvagem, por que isso? E aí eu entendi. Escuta, você vai ter essa força se você entender essa palavra hoje.
O boi selvagem, ele tem aqui nesse, fala joroba, tá certo? Joroba? Não, aqui, como diz aqui. Ele tem um lomo aqui mais alterado aqui em cima. Sim, né? Então, e aqui nesse lomo aqui, ele tem um azeite, mas é um azeite que não tá, ele tá coalhado. Assim, eu creio que essa palavra está correta. E quando vem, ele é um dos animais que consegue pegar o leão. E quando vem o leão contra ele não vai de frente com o leão. Ele dá uma volta e aí ele começa a rodar para esquentar o azeite que está aqui. Ele se volta e ele vai rodando. À medida que ele vai se esquentando, então esse azeite ele derrama por todo o corpo dele. No que esse azeite derrama por todo o corpo dele, ele vai, não de frente, ele vai de lado. Aí quando o leão vem para comer ele, o leão escorrega no azeite. Você não pode ir de qualquer maneira. O azeite precisa estar transbordando. Por isso que ele falou assim, você vai ter força de búfalo. Sabe quando Deus vai curar essa dor de ter perdido alguém? Quando Deus vai curar essa dor de, ai Senhor, eu não perdoo isso. Às vezes nós não perdoamos nem Deus, porque nós não aceitamos aquilo que é vontade dele. Porque não cai nenhuma folha da árvore, isso não está escrito na Bíblia, tá? Porque não cai nenhuma folha da árvore, se Deus não permitir. Mas é a vontade do Senhor. Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. E Ele cuida dos seus. Ele está cuidando de você. Porque nós estamos espiritualmente fracos. E a nossa mente, o nosso servo, está todos os dias dizendo, Senhor, olha aí os sírios, vai nos matar. Você vai, nós vamos morrer. Olha aí, Senhor, olha aí, vai nos matar. Ele está falando, a sua mente está falando para você mesmo, olha aí, você é um derrotado. Volta para o seu país, o que você veio fazer aqui? Olha aí, não, olha aí, isso, você nunca vai conseguir. Todos os dias está falando isso. Mas quando você se fortalece espiritualmente, você e o Espírito Santo, você começa a ter força de boi selvagem, desculpa. Você começa a ter força de boi selvagem. Você sabe como atuar, quando atuar e de que maneira atuar. Quando você tem que se calar e quando você tem que falar. Porque às vezes você acha que você tem que falar para a pessoa, eu te perdoo. Mas talvez não é o tempo de você dizer para a pessoa, eu te perdoo. Por quê? Porque você não perdoou, você não está disposta a perder ainda. Então o que você tem que dizer para o Senhor, eu perdoo fulano. Eu perdoo o meu esposo. Eu perdoo essa traição. Eu perdoo. Você tem que dizer isso primeiro para o Senhor. Porque Ana estava num caso de depressão. Eu acho que eu avaliei ali pelo que a doutora estava colocando. Ela estava num caso de depressão, Ana. Porque Ana, ela não queria comer. Ela não queria já nem comer. E o marido dela falava, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ela, não, eu quero filho. Eu necessito de filho. Porque Penina estava todo dia, eu tenho filho, você não tem. Você é bonita, ele te ama, mas eu tenho filho e você não tem. Depois vocês leem essa história, 1 Samuel. Só que Ana, ela chegou um dia que o que ela fez? Ela foi para o templo. Ela foi se fortalecer espiritualmente. Ela foi para o templo e ela chorou no templo com amargura de alma, diz a Bíblia. E quando ela chorou com amargura de alma no templo, até o sacerdote, que não estava muito certo, né? O sacerdote chegou nela e falou, você está bêbada, né? Mulher, você está bêbada, o que está acontecendo? Ele não entendeu nada, mas ela então explicou para ele, e aí ele orou por ela, mesmo ele não estando fazendo as coisas corretas, porque a Bíblia fala que se nós cremos em Deus e nos profetas, nós vamos prosperar. Então ele mesmo não estando muito correto, ele declarou uma palavra sobre Ana, falou, vai para casa e que seja feito conforme aquilo que você está pedindo no teu coração. E ela foi para casa, e ela sendo estéril, naquele dia, naquele tempo, naquele mesmo tempo, ela ficou grávida, e ela deu à luz ao grande profeta Samuel. Mas por quê? Porque o espírito dela estava forte, ela se fortaleceu no templo. Ela foi para o templo, ela chorou nos pés do Senhor. Você precisa estar na dependência do Senhor. Às vezes nós nos tornamos dependentes da medicina, não que seja ruim dos medicamentos. É necessário, é um complemento. É como aquele versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão añadidas. É como se fosse isso. Você primeiro precisa buscar se fortalecer espiritualmente, e aí depois você vai complementando com os medicamentos.
Mas primeiro você precisa estar forte espiritualmente. Porque se você estiver forte espiritualmente, eu tenho certeza, talvez não é no seu tempo, porque Jesus, ele pode atuar sim no de repente, mas vai existir casos que vai passar anos, porque necessita de você ser processado. É a sua mente que precisa ser renovada, é o seu entendimento que precisa ser renovado. Você precisa de experiências com o Espírito Santo. Aleluias. Eu vou terminar. 9. Fica de pé. Eu quero ser aí no horário, né? Que já estamos. Quero chamar aqui as irmãs para louvar, né? Amém? Graças, Espírito Santo. Escuta, às vezes a gente pensa que a gente vai vir num dia como esse, vai falar de perdão e vai sair daqui já curada. Não é assim não, irmã. Né? Às vezes os pacientes vão no consultório, né, doutora? E já quer que sair naquele dia, já resolve. No mesmo dia, na mesma hora, como se fosse um passo de mágica. Não funciona assim. Porque depende muito mais de você. Sabe, Jesus, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já cravou na cruz todo o decreto que Satanás tinha contra nós. Né? Satanás agora é um ser ilegal na terra. Ele era legal antes, depois ele se tornou ilegal, que Jesus morreu na cruz. Então Jesus já deixou o Espírito Santo, está aí, nós temos que buscar dele, mas às vezes a gente quer receber, né? Pá, eu quero já. Não funciona assim. Não é assim. Eu quero pedir hoje para vocês, nesse momento, pedir ao Senhor essa fortaleza espiritual. Pedir ao Senhor, se existe guerra dos sírios contra a tua vida, seja qual seja a área, se você se sente ofendida, se você se sente de uma certa forma, que você sabe que você necessita dar o perdão, mas você não sabe qual a direção para dar o perdão, eu quero pedir para você hoje, fechar os teus olhos, colocar a mão. Aqui, a Bíblia não, existem pastores que falam, né, a Bíblia não, tá? Que o Espírito está mais ou menos nessa região, assim, eu não sei se isso é verdade, né? Eu sei que às vezes a gente sente algo queimando e tudo quanto é lugar do corpo. Então, assim, eu quero pedir para você colocar a mão no teu estômago, não no teu coração, mas aqui. E eu quero orar juntamente contigo. Aleluias. Irmão, se é o demônio, como muita gente, é o diabo, é o demônio. Se é ele vai sair agora no nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui. Chegou o reino dele neste lugar, nessa cidade, no nome poderoso de Jesus. Mas eu também quero orar para que o Senhor traga para a sua mente um renovo. Para que a sua mente possa ver quanto o Senhor está te guardando e quanto o Senhor está lutando por ti, junto contigo. Ele não é contra ti. O Senhor Deus não é contra ti, Ele quer te ver feliz. Nós não servimos um Deus mau, um Deus que quer nos ver triste. Nós servimos um Deus que é o Todo-Poderoso e que nos quer. Ele deu o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Esse Deus não é ruim. Ele quer o teu bem. Xerecai, ela chore, andei, elas. Neneneki, ela suri, andekei, ele, ela soube. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Xerei, ela suri, andei, elas. Ah, Espírito Santo, fortalece, Jesus. Oh, irmã, se tu tá levando já essa carga há muito tempo, dá pão e água agora, irmã. Para com isso. Ah, eu não quero ver, eu não quero falar. Dá pão e água, dá Jesus. Tem atitudes diferentes. Abraça. Se você não fala mais com teu pai, se você não fala mais com a tua mãe, se você não fala mais com algum familiar teu, dá Jesus para ele. Liga para ele e diz: oi, tudo bem? Como você está? E você dá pão e água.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Fortalece os teus filhos, Senhor. Fortalece as tuas filhas, Jesus, nesse dia de hoje. Se você sabe que alguém fez algo por ti e a causa disso você tem vivido cativeiros, dá pão e água hoje para essa pessoa. Dá pão e água. Não fique mais buscando estratégias de como você vai fazer, ou fica torcendo dentro do teu coração para que essa pessoa vá mal. Não faz isso não. Você precisa perder. Você precisa perder. Sim, Jesus, cura, Senhor, esse interior. Cura, Jesus, esse interior. Cura esse interior. Cura esse interior. Cura esse interior, Jesus. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Graças, Espírito Santo. Cura esse interior agora, Jesus. Cura esse interior agora, Jesus. Cura. Xerei, quedei, iandecaia lá. Nenequeia lá. E a minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Não existe maldição hereditária, não. Se você está em Cristo, não. O sangue de Jesus te limpa, te purifica, te libera. Seja livre no nome poderoso de Jesus. O Senhor te manda dizer: você é livre. Livre pelo sangue do Cordeiro. Você é livre pelo sangue de Jesus. Você é livre. Nenequeia lá, suriandeia lá. Xereia lá, suriandeia lá. Começa a trazer cativa a tua mente à obediência de Jesus. Começa a trazer cativa a tua mente à obediência de Cristo. Andecai, endequeia lá. Xereia lá, graças, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós engrandecemos a ti, no nome poderoso de Jesus. O Senhor, eu só quero terminar com isso. Existem algumas mulheres aqui, 3 mulheres aqui, que o Senhor manda dizer que durante essa noite você vai sentir ânsia de vômitos. E isso vai ser o sinal da sua liberação na sua vida. E o Senhor manda te dizer que durante esse processo você não fique preocupada, porque os seus olhos vão começar a ver. Os seus olhos vão começar a ver como viu o servo de Eliseu, os anjos lutando a teu respeito. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastora. Não passei 5 minutos, tá?